Olá, Carlos, muito obrigado por teres aceitado fazer esta entrevista. Pá, e nós vamos começar com a pergunta que começamos para todos os entrevistados, que é: se tu fosses o Moisés, qual era o mandamento que tu ias aplicar à sociedade contemporânea? Pode ser um mandamento que não faça parte dos 10 mandamentos clássicos do próprio Moisés, pode ser um mandamento do Carlos Guimarães Pinto. Olá, Miguel. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui, portanto, com este background fantástico de arte. É sempre fantástico estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu sou mais conhecido por deslegislar, portanto, retirar leis que existem. Acho que o país tem demasiadas leis, demasiadas burocracias, e acho que nos 10 mandamentos ia ser exatamente igual. Em vez de acrescentar, iria tentar retirar alguns daqueles que estão lá. Acho que os 4 primeiros iam logo à vida. Era a primeira coisa que eu fazia, era retirar logo os 4 primeiros. Já agora, desculpa a minha ignorância, mas quais são os 4 primeiros? Tudo aquilo que tem a ver com não dirás o nome de Deus em vão, não irás a outros deuses e por aí fora. Acho que isso se limita à liberdade de expressão, liberdade de religião, portanto seriam logo os mandamentos. E é tudo para o lixo. Ia tudo para o lixo. Então, olha, para começarmos assim, só para fazer uma contextualização histórica, explica-me um bocado o que é que foi o teu caminho até aqui. De uma forma mais breve possível, pá, de onde é que és, onde é que estudaste na universidade e o que é que fizeste em termos de trabalho antes de teres fundado a Iniciativa Liberal. Muito bem. Eu nasci em Espinho, depois fui para a Faculdade de Economia do Porto. A certa altura, no terceiro ano da Faculdade de Economia do Porto, apareceu uma oportunidade interessante de ir para Erasmus na Turquia, que na altura era um país que não fazia parte do programa Erasmus. Aquele foi o projeto piloto, que na altura era bastante vantajoso em termos de dinheiro, em termos daquilo que ofereciam para ir para lá, e eu aceitei esse desafio. Mas estamos a falar em 2004, portanto, 3 anos depois do 11 de setembro, que as relações entre o Ocidente e o mundo islâmico ainda estavam bastante complicadas. Portanto, não apareceram muitos candidatos aí para esse projeto piloto. Eu fui um deles e adorei. Dei muito bem na Turquia e ganhei aquele... Istambul? Fui para Izmir. E ganhei aquele gostinho por viajar, tanto que no semestre seguinte apareceu uma outra oportunidade da União Europeia, esta menos vantajosa financeiramente, mas que me permitia ir para a Roménia dar aulas em escolas secundárias e universidades sobre a União Europeia. Também fui para lá, foi a minha primeira experiência de ensino. Não sei se estou a ser demasiado detalhado, se calhar fosse lá. Não, está ótimo. Depois estive lá, gostei muito daquilo. Quando voltei, eu já estava aborrecido da faculdade, confesso, porque aquelas viagens tinham trazido uma animação extraordinária à minha vida, e apareceu uma outra oportunidade, que foi de ir trabalhar para a Índia. E fui trabalhar para a Índia, estive lá durante 6 meses, durante o curso. Foi uma experiência fantástica, porque fui para uma empresa que estava a nascer, e nos 6 meses que eu estive lá, aquilo mais do que duplicou também. Portanto, era um projeto em crescimento. Eu adorei fazer parte daquele projeto em crescimento. Era de que o projeto e era onde? Era uma empresa de consultoria, que na altura foi uns princípios, estamos a falar em 2005, da knowledge outsourcing, basicamente, daquilo que a Índia hoje faz muito bem, que é o outsourcing da indústria do conhecimento. E aquela empresa apostou muito nisso, e precisavam de pessoas que soubessem línguas estrangeiras e que soubessem de economia e gestão, que era aquilo que eu estava a estudar, e eu sabia algumas línguas estrangeiras. Porque tu gostaste de economia ou gestão? Economia. E fui lá, estive 4 meses e meio a trabalhar. Depois fui um mês, uma oportunidade que me apareceu ali, ter aulas com o Dalai Lama na altura, e tive uma semana de aulas com o Dalai Lama na Índia. Tiveste lá em cima? Em Dharamsala. Fui para Dharamsala, onde a comunidade tibetana está exilada. E a empresa onde é que era, na Índia? A empresa era em Delhi. Era em Delhi. Pronto. E fui lá, era para só ficar essa semana lá por causa das aulas, mas adorei Dharamsala. Dharamsala é uma terra fantástica. E acabei por ficar mais um mês lá, como voluntário, a ensinar inglês aos refugiados que vinham do Tibete. E depois passei mais um mês a viajar pela Índia, basicamente. Mochila às costas, de comboio por todo lado. Nunca mais me esqueço, uma viagem de 40 horas que fiz lá na Índia, quase do norte até ao Kerala, sul. cá abaixo? Não foi até Kerala. Aquilo não é bem sul, mas para mim era sul. Fiz da Amritsar a Calcutá.
Ok. Amritsar lá em cima. E foste para o outro lado. Até Ok. Calcutá. Passaste por Varanasi? Como eu fui a Varanasi também, como eu estava a trabalhar em Delhi, portanto aos fins de semana ia sempre ali à volta. Portanto o centro da Índia tinha coberto mais ou menos. Depois Dharamsala era no norte, para cima. e eu fui a Amritsar e vi aquela zona mais a norte, e depois não queria parar no centro, então apanhei comboio até lá abaixo, até Calcutá, que foram 40 horas, 40 tal horas de comboio. Eu fiz uma viagem também muito grande na dias. Índia, Sim? conheço mais ou menos. É um país que muda completamente a nossa forma de Não ver. tem nada a ver com nada. É Eu mesmo. tornei-me viciado em viagens, é uma das coisas que mais gosto na vida. Tenho este objetivo de visitar os países todos do mundo, e tenho neste momento quase 80 países na minha lista. Mas, Já visitados? sim, já visitados. 80 países. Por causa daquilo que posso falar a seguir da minha vida profissional depois. Mas se eu nascesse hoje, sabendo o que sei, e me dissessem só podes visitar um país na tua vida, era a Índia. Nem teria qualquer... Aquilo foi uma experiência. Eu vou lá para o ano que vem, vou com a minha família toda, com os meus 5 filhos. Mas se estiveste em Varanasi... Tive em Varanasi. Varanasi Varanasi é o princípio princípio da civilização. Aquilo para estás à espera que Jesus Cristo apareça na esquina a seguir. Eu às vezes tento explicar às pessoas o que é Varanasi e as pessoas não se acreditam no que é Varanasi. Pelo menos no que era Varanasi em 2005. Eu estive lá nessa altura. Assim... Lá para em 2007. As pessoas... Ir para Varanasi, para daquela cultura, significa romper o ciclo não é de ressurreição, de reencarnação. Então há muitas pessoas que vão lá quando sentem que estão para morrer. É uma cidade cheia de pessoas que estão quase a morrer. Mas ficam a pedir dinheiro junto aos crematórios, não é? Com drogas por todo lado, porque as pessoas precisam de alguma coisa para combater as dores. Depois o queimódromo, não é o queimódromo, o sítio onde queimam os corpos, né? No final aquilo... Os crematórios. Os crematórios, desculpa. Ao final do dia fico meio queimado. Os crematórios dão... tem muitos corpos para queimar, não é? Porque muita gente morre lá, e depois deves ter visto o rio passa lá com os corpos mal queimados. Mas depois há partes, quer dizer, tudo isso, o templo dos ratos, quer dizer, entrar descalço num templo que tem ratos, tem 2 andares de ratos, aquilo... Há coisas inacreditáveis naquela... Depois os homens nus, os santos, não é? Que andam lá de um lado para o outro, carregam as malas dos turistas, mas estão completamente nus e vê-se que já fumaram umas coisas manhosas. Toda a cidade é um filme do Indiana Jones, mas exponenciado. Sim, as pessoas olham para os filmes do Indiana Jones, acham que isto não é possível, isto é coisa. Mas depois vai-se ali e nem nos filmes do Indiana Jones. Foi o único sítio onde eu vi na Índia encantadores de serpentes reais, quer dizer, gajos que encantam mesmo serpentes, estão lá e fazem dinheiro desse para coisa absurdo. Mas pronto, já me estou a demorar um bocadinho. Mas gostei dessa experiência da Índia e muda de facto a forma de ver as coisas, tanto que eu quando regressei estava deprimido, porque sentia falta daquilo, de tudo o que de bom e de mau a Índia tinha, sentia muita falta daquela animação, da minha vida ser imprevisível, que na Índia tem isso. Ainda para mais, quando fui para lá não tinha muito dinheiro, portanto tinha um orçamento muito apertado, onde tinha no máximo $2 para dormir, que mesmo para 2005 era um orçamento apertado, e gastava para aí $1,50 para comer, era mais ou menos o meu orçamento na altura, o que nos obrigava a ficar em sítios, só com compulsão, a não ser o que. Era o primeiro sítio onde eu tive, quando cheguei, aterrei em Delhi e fui para um sítio, que eu entrei no sítio, era uma cama, e depois tinha aqui a parede, e a parede estava toda escarrada, porque eles têm aquela coisa encarnada. E eu disse, vou dormir aqui. Coisa que... eu não sei como é que aquilo se chama. Mas não sei também. Não sei como é que aquilo se chama. Mas isso permite-nos ter uma experiência de Índia que se calhar quem vai para um grande... Eu hoje se fosse, já ia para um hotel, quem vai para um hotel assim, já não tem essa experiência. A minha experiência era chegar lá com o Lonely Planet, né, que era uma bíblia. Era a Bíblia. Daquilo, ver... Nunca fiz uma reserva na minha vida, na Índia. Chegava lá, via os low cost, não sei o quê, ia para o que aparecesse. Não sei, hoje se calhar são mais caros, mas na altura por $2 por noite conseguia-se encontrar. Mas um dos fascínios da Índia, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, eu estive lá mais ou menos na altura que tu estiveste, é que tu não consegues fugir da Índia. Não é?
epá, tu não te consegues enclausurar numa cena, pá, ocidental, numa cena hermética, limpa, é quase impossível. Talvez hoje em dia Hoje já há hotéis em Delhi já e não seja Mumbai assim. que tu descontas. Eu tive uma amiga que na altura, que eu ia falar um bocadinho mais tarde, mas na minha carreira no Dubai, que ela, de tanto me ouvir falar na Índia, decidiu ir para lá e fez um passeio num comboio de luxo entre Delhi e não Aí sei o já quê. existe. Pá, Os meus e comboios eram cheios de ratos no chão. é Pá, isso, é cheios de isso. A ratos. ideia que Primeira ela veio classe da com Índia ratos. foi muito distinta daquela que eu vim. Quer dizer, Claro. a ideia dela de Índia, um comboio super luxuoso, com alimentação, não sei o quê. Cada vez que saíam era num autocarro e não sei o quê, iam ver o Taj Mahal e voltavam. Claro. A ideia da Índia é Pá, completamente distinta, completamente não é? distinto. Claro. Uma coisa completamente absurda. Mas é uma ideia um bocadinho mais real. Por isso é que quando falo com algumas pessoas, os meus alunos, quando tinha alunos, que é, pá, se forem visitar a Índia, visitem muito cedo. E não se preocupem em ter dinheiro para ir à Índia, porque, pá, acho que ter dinheiro é sempre melhor do que não ter, mas não ter demasiado também força a conhecer A a experiência de realidade outra da Índia. maneira. Mas pronto, depois vim da Índia e acabei a licenciatura aqui. Tive a sorte de ser contratado bastante mais cedo, antes de acabar o curso, um emprego bastante bom para aquilo que eu achava que ia ter. Na altura, no último ano, dei aulas de apoio aos alunos PALOP lá na Faculdade de Economia do Porto, que eles tinham algumas dificuldades, porque vinham de um sistema de ensino diferente. Dei aulas de apoio e em resultado dessas aulas de apoio, houve um professor que me desafiou a ficar lá na faculdade, tirar o doutoramento, que era uma coisa que eu gostava, porque gosto muito de economia, gosto muito de estudar. Só que isso era um peso financeiro demasiado grande, mas fiquei sempre com aquela ideia de tirar o doutoramento um dia e dar aulas na universidade. Só que depois tive uma proposta de emprego muito boa para sair da universidade e não ia pôr esse peso aos meus pais. A minha primeira proposta de emprego fora da universidade, o salário era maior do que os meus pais alguns tinham ganho e maior do que na altura eles ganhavam os dois juntos. Portanto, eu nunca iria dizer, olha, eu vou dedicar deste salário, que é mais do que vocês ganham, para vocês me andarem a sustentar mais uns anos enquanto eu tiro os outros. É impossível, nunca iria fazer isso. E o emprego era bastante bom, vim aqui para Lisboa, trabalhei um ano aqui em Lisboa, e a certa altura recebi uma proposta para ir trabalhar para o Dubai, uma história muito interessante, porque na altura o LinkedIn era algo muito novo, que ninguém tinha, e um colega de trabalho disse, pá, tens aqui uma coisa chamada LinkedIn, pá, inscreve-te e tal. Inscrevi-me lá no LinkedIn, uma altura, uma coisa, pá, que ninguém conhecia. Eu não tinha Facebook sequer nessa altura, portanto, foi das minhas primeiras redes sociais foi o LinkedIn. E passado uma semana tinha um e-mail, uma proposta para ir para o Dubai. Eu já tinha a experiência cultural que me deixava mais ou menos confortável com aquela coisa, e a proposta era bastante boa, e decidi aceitar na altura, e foi das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque gostei muito de estar lá. Em termos profissionais foi bastante bom, em termos financeiros também foi bastante bom estar lá. A própria vida no dia a dia é bastante confortável. Passei lá quase 8 anos, num trabalho que era muito exigente, fisicamente exigente, porque me exigia basicamente viajar todas as semanas, o que é giro nas primeiras 3 ou 4 semanas, mas a partir de uma certa altura, queres estar no teu sítio, com os teus amigos, com as pessoas com quem tu te dás, e eu não podia fazer isso. Eu todas as semanas viajava para um país diferente, às vezes 3 Era meses seguidos. Consultoria estratégica, sempre na área das de empresas, telecomunicações. em telecomunicações. Em telecomunicações, normalmente fazia marketing ou finanças, fazia uma das duas coisas, mas era muito de fazer aquilo que eu gostava, que era lançar coisas novas, ou lançar produtos novos, ou lançar departamentos novos dentro das empresas, ou lançar empresas novas. Que era o que eu gostava, que é que já tinha feito. Adoro quando se está a começar do zero, porque não tem nada a perder. Depois ver uma coisa nova a aparecer é uma coisa... É daquelas coisas fantásticas, algo que eu gosto muito de fazer. Portanto, fiz isso durante muitos anos em países diferentes. Eu acho que se fizermos aí um triângulo entre a Nigéria, as Filipinas e o Uzbequistão, quase todos os países ali eu tive lá a certa altura, também porque me especializei numa área muito, muito,
muito específica, onde não havia muitas pessoas especializadas naquilo, o que me obrigava a ir para os países que precisavam daquela coisa. E pronto, fiz lá isso, depois acumulei algumas poupanças que me permitiram voltar ao país e cumprir aquele sonho que eu tinha, que era o tal de fazer o doutoramento. Voltei para fazer o doutoramento a Portugal. Comecei a fazer o doutoramento em 2015. Depois estava já quase na fase final do doutoramento e o que eu gostava de pensar que era a fase final, e apareceu, havia a Iniciativa Liberal. Eu já escrevia artigos, que foi uma das formas que eu tinha de manter ligado ao país, foi escrever artigos nos jornais, nos blogs, não sei o quê, e ser ativo nas redes sociais sobre a política interna. E a certa altura a Iniciativa Liberal teve uma crise interna. A Iniciativa Liberal existia há poucos meses. Eu ao contrário do que disseste aqui, não Tu não fui és fundador, portanto, sim. A Iniciativa Liberal foi criada ali em finais de 2017 e teve o seu primeiro presidente, Miguel, que hoje é deputado na Assembleia Municipal de Lisboa, mas a certa altura houve ali uma espécie de crise interna, e aquilo esteve numa situação mais problemática, e assim do nada, que eu nem era membro do partido, desafiaram-me a ser presidente do partido. E eu gosto de começar coisas do Tu zero. entraste para a presidência. Entrei para a presidência, eu tornei-me membro e passado 2 semanas fui eleito presidente do partido. Okay. Que acabou por ser depois a história do João também, porque o João, quando foi eleito deputado, não era membro do partido e filiou-se para depois também se tornar presidente umas semanas depois. Foi um desafio interessante. Porquê? Porque não havia nada a perder, porque o sistema político português é um cemitério de partidos, de pequenos partidos. Há imensos, dezenas de pequenos partidos que tentam entrar e que não conseguem. Alguns com muito mais condições do que nós tínhamos na altura. Nós nem dinheiro tínhamos na altura, eu era um tipo completamente desconhecido. O que normalmente ajuda um partido novo a impor-se é ter uma cara conhecida. Eu era completamente desconhecido, não tínhamos dinheiro nenhum, portanto, as probabilidades eram muito baixas daquilo ter algum tipo de sucesso. Mas isso também vai de encontro a uma coisa que eu tenho, que é uma grande aversão à perda, e não há nenhum tipo de investimento não se possa perder como algo que tem zero e com poucas probabilidades de sucesso. Portanto, só tinha a ganhar. Quer dizer, se aquilo falhasse, era o que toda a gente esperava que ia acontecer, portanto não perdia nada, porque era o que toda a gente estava à espera que acontecesse. Se corresse bem, como acabou por correr, era um enorme sucesso, como eu acho que foi aquele ano. E pronto, entrei, fiz aquele desafio, tornei-me presidente do partido, sabendo que não seria a pessoa certa se o partido um dia tivesse, porque eu tinha mais do que eu tenho hoje, alguma timidez em frente às câmaras, e era e sou gago, portanto também não era a pessoa certa para um dia, se o partido fosse grande, ser um porta-voz em condições de partido. Estava muito afastado dos círculos de jornalistas e dos políticos, que isso também é importante na vida Isso partidária. acredito. A outra parte eu não concordo, mas acho que és um gajo muito empático em frente à Câmara e com uma conversa que tem um lado. Eu acho que tu acrescentas à Iniciativa Liberal o lado mais popular, porque as pessoas associam a Iniciativa Liberal a uma coisa elitista, uns tipos, aquela história, são os gajos da Católica, que se juntaram, tecnocratas, que têm pouca aderência à realidade, e tu tens o outro lado. Não sei, acho que as pessoas também procuram na política algo aspiracional. Por isso é que é muito comum os políticos, por muito maus que sejam, se tiverem uma boa imagem, se falarem bem, as pessoas deixarem-se aqui. Isso aconteceu com Sócrates, podia dar aqui imensos exemplos. Mas acho que ter uma boa imagem, ser eloquente e ter uma figura aspiracional, ou seja, que as pessoas olhem e gostassem de ser como aquela pessoa, também. Mas tu não achas que tens acho que lado definitivamente super aspiracional? não sou um gajo aspiracional. As pessoas olham para mim, para a forma como eu me visto, e dizem que não quero. Isso até podia ser parte do pacote. Nem tenho perfil para isso. Isso, a maneira como tu te vestes, até podia ser parte do pacote. Eu acho que tu então vê os vídeos que vocês põem, é sempre tu a falar na Assembleia, e a malta vai és uma espécie de
do Paul McCartney, pá. Não acho que Mas seja é assim, verdade, mas pronto. é verdade. Mas pronto, na altura não tinha toda essa coisa, mas como o partido estava numa fase em que ninguém desligava nada, isso não era um problema. E pronto, fizemos ali com a equipa, com a pequena equipa que juntámos na altura, foi um projeto muito agir. Naquele ano eu tinha uma coisa, que era se me divertir. Ou seja, eu queria fazer política como achava que todos os partidos devessem fazer. E divertir. Pá, os cartazes, as coisas nas redes sociais que na altura eram muito importantes. E tu abandonaste tudo e foste só para presidente? Não, continuei continuavas na dentro dos possíveis universidade. a fazer doutoramento. Continuavas no Sim, doutoramento. dei aulas Tinhas uma na bolsa da Católica na SCT? altura. Pá, recebia da Católica, fazia, tinha a bolsa, tive a bolsa que acabou naquele ano. Mas dediquei-me bastante ao partido, porque pronto, até era bom para espairecer, porque o doutoramento é muito imersivo, ter esse tipo de coisas. E depois, pronto, aquilo acabou por correr bastante bem, bastante acima do que eu estava à espera que corresse. Conseguimos entrar na Assembleia da República e eu diverti-me o ano todo, naquele ano todo, exceto no último mês. O último mês em que a possibilidade de eleger um deputado era real. Pois é que foi por um triz. E passamos a ter alguma coisa a perder. Aí, quando a expectativa já estava ao nível de agora temos que entrar na Assembleia da República, Agora é só um político. aí eu senti que tinha alguma coisa a perder, porque se não conseguisse concretizar aquela expectativa, seria uma desilusão. Mas felizmente conseguimos, e nem foi por um triz. Acho que dos 3 partidos que entraram naquele ano, nós fomos os de longe Os que tiveram mais. que tiveram mais nos sítios onde era possível eleger. Mas porquê é que tu saíste presidente? Porque achava mesmo que não era a pessoa. Primeiro, estava esgotado. Acho que psicologicamente estava esgotado. E, pá, as pessoas agora, às vezes evitam falar das questões de saúde mental, mas não estava preparado para aquilo. Não estava preparado para aquilo que foi. Demasiada exposição. Mesmo, da exposição. Muita pancadaria. Pá, nunca. Eu não era uma pessoa preparada para a exposição mediática. Ponto. Quer dizer, não tinha preparação mental sequer para aquilo. Não tinha. Era um gajo completamente desconhecido que de repente até posto em frente às câmaras da televisão. Pá, e era algo que não estava preparado, definitivamente. Não achava que tinha imagem, nem sequer a capacidade para aquilo que é o presidente de um partido que está na Assembleia da República, que é estar constantemente na televisão. Todos os dias. Quer dizer, hoje em dia, o Rui e antes dele o João estão todos os dias na televisão. Vão a um mercado, levam 3 câmaras atrás. E eu ainda hoje tenho algum desconforto em estar na televisão. Na altura ainda mais, quer dizer, hoje eu já me sinto um bocadinho mais confortável, mas na altura ainda mais. E não era a pessoa certa para esse desafio. Definitivamente não era a pessoa certa e tinha que admitir isso. E era importante seguir com a minha vida. E tínhamos uma pessoa que era a pessoa certa quanto a mim. Que era o João, que tinha a imagem, que tinha a eloquência, que já tinha sido diretor-geral da TVI, portanto conhecia esse mundo. E naquela fase em que o partido se dava a conhecer a muita gente, porque foi a partir de entrar na Assembleia da República, muitas pessoas passaram a conhecer o partido, eu acho que era importante ter um porta-voz que se sentisse confortável nessa posição, e o João era definitivamente essa pessoa. E depois disso, dizem que há esse rumor que eu emigrei para o Vietnã. Eu tive um colega no doutoramento que era vietnamita e que me convidou, já muito antes disso, a ir 1 mês por ano para o Vietnã para dar aulas. E uma coisa que não ganhava muito dinheiro com isso, mas gostava, pela experiência cultural, que era agir, estar com os miúdos lá do Vietnã. Eu fui lá no ano antes de me tornar presidente. Fui, uma coisa que as pessoas não sabem, no ano em que fui presidente, estive lá, e 9 meses antes das eleições legislativas em janeiro de 2019, eu estive lá nesse mês. E fui outra vez, depois de ser presidente, em dezembro de 2019. E estive lá outra vez. Mas a minha ideia, quando saí, era acabar o doutoramento, ter o tempo para acabar o doutoramento e voltar a emigrar, voltar ao Dubai ou eventualmente ir para Londres. E foi mais ou menos isso que acabou por acontecer, o que iria acontecer. Eu dava aulas na Católica, na altura avisei que não ia dar mais aulas porque me recebi uma proposta para voltar à mesma empresa que me tinha contratado uns anos antes, em 2007, para voltar ao Dubai, primeiro de Londres e depois ir para o Dubai, e aceitei a proposta. O que é que aconteceu entretanto? Eu era para entrar em maio de 2020, veio a pandemia
em março de 2020, aquele negócio basicamente congelou, porque é um negócio em que as pessoas precisam muito viajar, Claro. congelou. É isso, olha, então vamos atirar isto para setembro, pensando, lá para setembro, são 3 meses para achatar a curva, depois lá para setembro não nos preocupamos mais com isto da pandemia e entras. E eu disse que sim. Também ainda faltava algum tempo para acabar a tese, aquilo estava atrasado, só que entretanto apareceu uma oportunidade de lançar o Instituto Mais de Liberdade nesse período. Foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei, porque o Instituto era algo que eu gostava muito de ter lançado há uns anos grandes atrás, e de repente aparece-me aquela oportunidade, devido à reputação que tinha ganho enquanto presidente do partido, aquela oportunidade de repente era real. Lançar um think tank liberal em Portugal era uma coisa real. Só que já tinha um compromisso de ir, e de ganhar bem, tinha que dizer, e ganhar muito bem. Para os níveis de Portugal, então, um salário completamente absurdo, ia-me garantir, trabalhava lá 10 anos e tinha a minha vida garantida. Não precisava mais preocupar em ganhar dinheiro, que para alguém que tem 36 anos. Só que isto depois balanceou com a oportunidade que foi lançar o think tank. E eu acabei por aceitar essa oportunidade e comecei a trabalhar no lançamento do think tank em setembro de 2020, rejeitando essa proposta que tinha para voltar ao Dubai. Foi uma decisão muito difícil. Eu tive duas decisões muito difíceis naquele período. Uma foi lançar um Instituto Mais Liberdade, sacrificando aquele emprego, e outra depois foi sair do Instituto Mais Liberdade. Depois lançamos aquilo foi lançado em fevereiro de 2021, que foi um enorme sucesso. Nós tínhamos no nosso business plan para o lançamento do think tank, tínhamos, acho que eram 400 membros até ao final do ano de 2021 e conseguimos 400 membros 2 horas depois do anúncio, e depois aquilo foi para 6 mil, quase 6 mil membros fundadores, foi uma coisa fantástica. De repente tinha um emprego de sonho, tirando a parte do salário, que era muito inferior àquele que ganharia como consultor, mas ainda assim bastante bom para Portugal, bastante bom para Portugal. Quem é que pagava? É dos associados? O Carlos Moreira da Silva, que foi a pessoa que, se não tivesse dito, com quem eu falei inicialmente para lançar isso, aliás, a pessoa que me desafiou a lançar isso, que ainda é hoje o principal mecenas do Instituto, mas depois com os membros todos que entraram, a maior parte do financiamento veio dos pequenos contributos, que ele, para ser membro, é preciso pagar 50 euros por ano. Nós tivemos milhares de membros no princípio e isso foi... E esses pequenos membros acabaram por dar mais do que o Carlos Moreira da Silva ou o Luís, que também foi um dos grandes financiadores. E depois, eu tinha um emprego de sonho. O emprego de um think tank como aquele, era... Eu acordava da manhã e pensava, que projetos giros é que eu posso fazer para divulgar o liberalismo? Um livro, um conjunto de artigos, uma exposição, não sei o quê. E fazia aquilo que queria para divulgar o liberalismo. Era uma coisa, era um dos projetos, das coisas mais giras que se pode ter. Tu trabalhas neste mundo artístico, deves saber isso muito bem, que é a melhor coisa que se pode fazer na vida é primeiro fazer uma coisa que gostamos, e eu gosto muito de divulgar o liberalismo e de repente estava a ser pago para fazer algo que gostava, onde tens toda a liberdade para fazer qualquer projeto que te apeteça. Trabalhar com pessoas que adoro. Acho que a equipa de Mais Liberdade, ainda hoje, quer dizer, adoro aquelas pessoas, acho que são fantásticas, damos muito bem, interagimos muito bem. Portanto, era um emprego de sonho. E pronto, estive lá um ano e depois alguém me trocou as voltas, que foi inesperadamente, porque as eleições legislativas deviam ter sido só agora, em outubro de 2023. Mas em 2021, de repente, o governo cai, a Assembleia da República é dissolvida, e eu lembro-me de estar e pensar, será que me vão convidar? E tinha aqueles dois pensamentos ao mesmo tempo, que é, por um lado era ótimo não ter sido convidado, porque não me traria para uma decisão difícil, que era, porque se eu dissesse que não, basicamente aquilo que estava a dizer a todas as pessoas que tinham votado em mim em 2019, é não, eu afinal nunca quis isto, nunca quis ser deputado da Iniciativa Liberal, que era uma coisa, que era uma traição àquilo que tinha sido a minha causa, àquilo que eu ainda há 2 anos andava a falar. Nas eleições que não foste eleito, tu ficaste a pouco não ser eleito. Que foi algo completamente surpreendente. Na altura havia mais... Porque era isso que eu há bocadinho estava-me a referir, que foi por um triz que não foste tu eleito, não é? Que
que o que não Coutrinho fui eleito foi... no Porto, o João foi eleito em Lisboa como muito... Pronto, era isso que eu estava-me a referir, grande. foi por um triz que tu não foste eleito no Porto. Também no Porto, que era algo que era, e se a eleição por Lisboa era difícil, no Porto era basicamente impossível. Mas ainda assim, acho que na altura foram tipo 15 ou 16 mil votos, eram precisos 20 mil para ser eleito, mas os outros partidos que eram candidatos a eleger também um deputado, a Aliança, Chega e o Livre, acho que os três juntos não tiveram o mesmo resultado que nós. Foi uma coisa, completamente absurda. Conseguimos bem. E depois, sim, depois em 2021 houve a queda do governo e eu confesso que não sei se não teria sentido mais confortável de não ter tomado essa decisão. E o João veio ter comigo, desafiou-me a voltar a ser candidato. E eu aceitei ser candidato porque não teria que... Eu gosto de ser deputado, portanto, note-se, eu gosto e acho que é uma experiência de vida fantástica e acho que se tivesse dito não naquela altura, possivelmente nunca mais teria tido a possibilidade de ter essa experiência de vida, pá, e adoro aquilo que estou a fazer hoje, mas foi uma decisão difícil porque tinha um emprego de sonho. Aliás, um dos dias mais tristes da minha vida foi aquele dia, 16 de dezembro de 2021, quando foi anunciado que eu seria candidato pelo Porto e, ao mesmo tempo, que tive que anunciar que me demitia do Instituto Mais Liberdade, porque é um instituto apartidário, portanto não podia ser candidato do partido e, ao mesmo tempo, estar ali como diretor do Instituto. Epá, foi dos dias mais em que me senti pior. Confesso, porque senti que estava a dizer adeus a um emprego de sonho, aquilo que eu mais gostava de fazer na minha vida. Aliás, foi o dia, eu lembro nesse dia, fui ali para o Comedy Club. Foi a primeira vez que fui ao Comedy Club, que nós estávamos a falar há pouco. Sim. Precisava de ter aquela dose de humor, de coisa para me distrair de tudo aquilo. Foi um dia extraordinariamente difícil. Foi o dia em que eu pensei mesmo, será que estou a tomar a decisão certa? Eu vou voltar para uma vida partidária que eu até nem gosto muito, porque às vezes os partidos são o que são, largando o coisa de sonho. Foi muito complicado, mas olha, estou a adorar, acho que ser deputado... Então vamos agora, acho que foi... Isto durou demasiado tempo, a introdução, 40 minutos, mas acho que as pessoas já desligaram todas para esta altura. Não, as pessoas continuam curiosas. Mas acho que foi super importante, eu deixei mesmo, isto demorou para quase 40 minutos, meia hora, mas foi importante que ficou documentado o teu percurso. Nós não cortamos nada, nós não cortamos nada. É importante que as pessoas percebam o que é o teu percurso, para também perceberem onde é que tu estás agora. Mas há aqui uma parte que é super importante, que é, tu estavas-me a falar da tua experiência, e tu na tua experiência várias vezes usufruíste de coisas que são os Estados que dão, não é? Bolsas, e até, a essa altura, viraste para uma experiência mais mística, quiseste descobrir e perceber como é que isso funcionava, por isso eu queria perceber como é que a chama liberal aparece em ti e porquê. Porque é que tu sentes que o caminho é esse e que é o caminho que tu achas que é o melhor para a sociedade. Bem, isto eu agora não vou falar de uma caminho ideológico, senão seriam outros 40 minutos. Mas isto aparece de várias formas. Primeiro, eu, quando viajei, principalmente quando estava no Dubai, viajava muito em países em vias de desenvolvimento, a África, a Ásia, por aí fora, vi uma coisa muito... Há duas coisas muito específicas, que é quando viajas para muitos países de muitas culturas diferentes, quando vais pela primeira vez a um país de uma cultura diferente, aquilo que tu identificas são as diferenças. Eles fazem isto, eles comem aquilo, eles pensam assim, não sei o quê. Depois começa a perceber que eles são muito mais parecidos connosco do que tu. Isso, quando depois de viajares muitos países, aquilo que tu procuras já não são as diferenças, é em que é que nós somos exatamente iguais aos asiáticos, aos africanos, aos indianos, nós somos muito mais parecidos do que diferentes. Claro. Aqueles instintos naturais de ser humano, a natureza humana é muito mais igual em todas as pessoas. E isso também me ajudou a formar como liberal. Perceber que as pessoas são muito mais iguais do que são diferentes. Que são todas levadas por instintos muito parecidos, tanto os bons como os maus, têm todos os mesmos instintos. Todos nós, seja eu, seja alguém que nasceu no Paquistão, seja alguém que está no Quénia, temos os mesmos instintos, queremos ser respeitados, temos pelo nosso círculo social,
percebe? Queremos comer, queremos beber, queremos sentir amor e paixão, somos todos muito iguais, somos todos levados pelo mesmo tipo de instintos, o que é um princípio liberal. O liberalismo apareceu inicialmente pelo liberalismo político como um rompimento das estruturas hierárquicas que existiam. E isso é um princípio bastante liberal. Depois há a questão económica. Outra das coisas que eu senti foi que a felicidade das pessoas depende menos do patamar onde estão, mas mais do crescimento, da forma como acham que podem estar daqui a 5, 10 anos. Ou seja, o crescimento económico é importante. Eu lembro de quando estive nas Filipinas, que estava a crescer brutalmente por causa das novas tecnologias e por aí fora, e as pessoas, apesar de, em média, serem bastante mais pobres do que em Portugal, sentia-se uma felicidade muito maior. As pessoas sabiam que daqui a 5 anos estaria melhor, daqui a 10 anos estaria melhor. E quando eu olho para o meu país e vejo que um tipo que acaba mesmo a licenciatura que eu fiz hoje vai ganhar menos do que eu fui ganhar em 2006, que o salário que eu fui ganhar em 2006 foi 1.500 euros, que é bastante bom para aquela altura. Hoje é quase impossível para a esmagadora maioria dos licenciados. Esta estagnação, mesmo que seja, Portugal ainda é um país desenvolvido, ainda está Claro. mesmo que seja um nível relativamente alto para o resto do mundo, ainda é muito melhor do que nas Filipinas, ou não quer nem por aí fora, esta estagnação deprime. Esta perspectiva que as pessoas têm de eu não sei se vou viver melhor daqui a 10 anos, que na maior parte dos países é uma certeza, as pessoas têm a certeza que daqui a 10 anos estarão melhores e isso motiva-as. Eu não sei se vou viver pior. As pessoas hoje olharem para os filhos e dizerem eu não sei se o meu filho vai viver melhor do que eu. Mas achas que isso não é uma condição hoje em dia? Achas que não, se calhar não há volta a dar a isso? Porque com a transferência que se calhar vai ter que acontecer de riqueza do mundo ocidental para a Ásia, pá, se calhar por muito liberalismo que tu ponhas na economia, se calhar não vais conseguir... Mas isso parte de um pressuposto errado, que é um dos principais pressupostos que eu tento lutar contra, que é o que a economia é um jogo de soma nula. Não é. Não, isso também eu acho que não nós é... acabamos, como estamos estagnados há tanto tempo, começamos a pensar Olha, o caso do Japão. que isto é só... O caso do Japão é um caso em que claramente aquilo é um bolo que está estático há 20 anos. Exatamente, eles estão estáticos muito lá em cima, não é? Mas isso é muito perigoso, porque isso é outra parte da estagnação, que é quando, depois de 20 anos de estagnação, as pessoas pensam que a estagnação é a única realidade possível. Uhum. E quando tu pensas que só tens um bolo e que esse bolo nunca vai crescer, qual é a tua luta? A tua ideia, a ideia com que ficas é, se aquele tiver mais, se o bolo não cresce, se aquele tiver mais, eu tenho que ter menos. Portanto, toda a luta política e social é como é que eu roubo aquele para ter mais da minha parte. E isso começa a mudar mentalidades ao longo do tempo. Eu vejo isso com a discussão da habitação que estamos a ter neste momento, que é nem sequer se pondera a ideia de que se calhar precisamos de construir mais, de ter mais casas para que mais pessoas possam aceder à habitação em certos locais. Não. Como é que vamos tirar? A quem é que nós vamos tirar? Os estrangeiros, há meia dúzia de estrangeiros que vêm para aqui. Temos que tirar, que é para eu ter mais. Há umas casas em algumas freguesias de Lisboa que são transformadas em alojamento local. Temos que lhes tirar isso. Porque se nós não lhes tirarmos, nós vamos ter menos. E essa mentalidade de... só existe este bolo nunca pode crescer e para eu ter mais alguém tem que ter menos, é causa de conflito social, é muito iliberal. Portanto, eu acho que o crescimento económico é algo importante, estou perfeitamente convicto que esse crescimento económico só é atingido com políticas liberais, aliás, sou suspeito, mas acho que grande parte das experiências demonstram isso, e isso também me fez liberal economicamente, para além daquela noção que nós somos todos iguais e por isso as hierarquias não fazem sentido, as hierarquias sociais não fazem sentido. E depois há outra questão, que é o liberalismo cultural, que é achar que há certas restrições culturais, eventualmente que podem ter alguma correspondência a uma linha histórica, mas que não fazem
não fazem nenhum sentido manter a forma como uma pessoa se deve exprimir, como deve ser quem é, sem que ninguém tenha nada a ver com isso, ter a orientação sexual, a identidade, que bem entender, sem ninguém ter nada a ver com isso, quer dizer... Mas dentro da iniciativa liberal tu tens fações, não é? E tens pessoas muito conservadoras, não é? Como é que tu lidas com isso dentro da iniciativa liberal? Eu acho que isso existe em todos os partidos. Sim, e faz parte haver diferenças e pessoas que olham para... Mas tu achas que a genese das pessoas que estão dentro da iniciativa liberal é ser completamente liberal em termos de costumes, de religião, etc? Sim, definitivamente. Sim. Sim. Haverá sempre pessoas que, em relação a determinado um ou outro assunto, que essas pessoas não são completamente uniformes em todo o lado e podem ter opiniões diferentes. Eu sei que há pessoas que, por exemplo, em relação à eutanásia, que têm este tipo de restrições. Quando falamos, por exemplo, do aborto, pode haver uma pessoa que considere, como eu já considerei no meu pensamento político, que se está ali a opor o direito à vida e o direito à liberdade da mulher, e quando medem esses dois, colocam mais peso do outro lado. Eu hoje coloco claramente peso no direito das mulheres, mas acho legítimo alguém colocar, pensar e dizer, se calhar há ali um direito... O Cavaco tinha uma frase que eu não gostava nada, que é: as pessoas com a mesma informação, se forem inteligentes, algo desse género, chegam às mesmas conclusões. Não acho nada disso. Acho até que é normal pessoas com a mesma informação, por terem motivações diferentes, chegarem a conclusões diferentes, mas mais do que isso, pessoas com os mesmos valores e com a mesma informação, em decorrência das suas circunstâncias de vida, etc. Eu acho que nunca disse isto em público, mas a certa altura sofri em casal de perda gestacional. Não vi, desculpa, perda gestacional, pronto. E eu fiz campanha a favor da liberação do aborto há muitos anos, quando foi aprovado, fiz campanha por isso, portanto campanha pela liberalização. Pela liberação do aborto. Fiz campanha por isso e tive ali uma altura em que sofri de perda gestacional e senti uma dor grande por isso. Aquele embrião que senti, quer dizer, e naquele período, até por questões emocionais, senti que aquilo era uma vida, porque eu sentia aquele pesar de ter perdido aquela vida. E durante ali algum tempo ponderei sobre essa minha posição. Mas em tu não relação achas ao que a aborto. questão do aborto é a única que pode ser, em termos de costumes, é a única que ainda tem uma hipótese de discussão, e as outras que são mais difíceis de defender? Eu acho que a do aborto é mais estricta de todas. Eu já tendo dado o círculo todo em relação a isso, portanto fui pela liberação do aborto, fiz campanha na altura pela liberação do aborto, tive dúvidas quando passei por estas circunstâncias pessoais, e o que é que me fez voltar ao ponto inicial? Foram várias coisas. Primeiro, existe um consenso na sociedade de que aquela vida humana, que é uma vida humana, que acho que é uma vida humana, não tem o mesmo valor que uma vida humana após o nascimento, ou após as 10 semanas, ou após as 12 semanas. Ao ponto, tu deves te lembrar da altura de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi uma das pessoas que fez campanha contra a legalização do aborto, que o argumento era aquele célebre: se calhar isso pode-se fazer e tal, não vale tanto, mas não podemos legalizar, mas ninguém queria prender mulheres. Note-se que toda a gente hoje, se uma mulher, ou um homem, quer dizer, matar uma criança de 1 ano, nem sequer tem dúvidas de que aquela pessoa deve ser presa. Nem sequer é um dos crimes mais horríveis que alguém pode pensar. Mas naquela altura, nem mesmo as pessoas que eram contra a legalização do aborto achavam que as mulheres deviam ser presas por abortar. Ou seja, havia até na cabeça dessas pessoas, as duas coisas não estavam lado a lado. E não estão. Mas eu acho que ninguém é a favor do aborto. Ninguém é a favor do aborto. Não é?
Ninguém é a favor. Ninguém é a favor do aborto. Epá, é que toda a gente acha que é sempre uma pena, que é uma Exato, chatice. exatamente, Epá, exatamente. As pessoas que defendem o aborto também não querem fazer esse aborto. Mas a legalização do aborto A era legalização do aborto, eu acho que essencialmente é para defender as mulheres. Não é? defender as mulheres, Claro, exatamente. claro. E a única razão para ser contra isso é se achar que aquilo é uma vida com o mesmo valor que uma vida de mulher. uma criança de 1 ano. Claro. E claramente nem as pessoas que eram contra a legalização do aborto achavam isso. Porque mesmo essas diziam, não. O que revela que basicamente não é uma coisa com o mesmo valor. Que um embrião com 8 semanas não é a mesma coisa que uma criança com 1 ano. Isso é claro. Isso é claro. E depois, por muito pesar que eu tenha sentido quando houve essa perda gestacional, ao fim de 1 semana, 2 semanas, tinha recuperado e andava com a minha vida para a frente. E eu não quero imaginar. Hoje tenho uma filha, tenho uma filha que tem 6 anos. E eu não sei se conseguiria seguir com a minha vida. Se alguma vez acontecesse alguma coisa. Não sei. Claro. Eu segui com a minha vida após algumas perdas gestacionais e passado 1 semana, não sei. Eu não sei. Portanto, claramente, Mostra a diferença. as duas coisas não são iguais. Não são nem de perto nem de longe iguais. E muitas vezes nós precisamos de percorrer este caminho pessoal e por isso é que eu digo, por isso é que eu não consigo dizer a alguém que seja liberal em tudo e de repente dizer, não, eu sou contra o aborto. Não te vou dizer que tu não és liberal, porque se calhar há circunstâncias da tua vida que te levam naquele ponto específico, no ponto do aborto, no ponto de eutanásia, ou o que quer que seja, a distanciar-te daquilo que a maior parte dos liberais agora, muitos liberais não gostam da taxa única, que é perfeitamente normal que alguém me venha dizer, não, apesar de tudo, eu acho que devia haver 3. Não deixa de ser liberal por isso, quer dizer... Porque não gosta de quê? Que não gosta da taxa única de IRS, que acha que deve haver 3. Não deixas de ser liberal por isso, quer dizer, estamos aqui a falar de coisas muito... Um liberal tem que aceitar a diversidade. E a diversidade também é composta de pessoas com os mesmos valores, mas por circunstâncias de vida diferentes, pela forma como entendem a realidade, porque a forma como percebem estes valores, terem posições diferentes em relação a coisas diferentes. É normal. Já que estamos a falar um bocado sobre isto, é assim, a presença do Estado na sociedade não é uma coisa contestada pelos liberais. Não, é evidente. Claro que não. Pronto, mas isto é importante agora que se fala um bocadinho sobre isto. Sim. O que é importante para mim é perceber onde é que estão as linhas vermelhas, porque a tua conversa, às vezes, eu hoje estava-me a rir de manhã e estava a pensar assim, o Carlos parece que ao mesmo tempo é quase um social-democrata. Porque a maneira como tu falas é sempre, eu quero que Portugal seja um bocadinho mais liberal. Mas pronto, mas também não quero desfazer isto tudo, não é? Até porque era um risco muito grande uma pessoa tomar uma decisão dessa. Por isso, o que me interessa aqui perceber é onde é que tu mexias. Se vocês fossem para o governo, pode acontecer, não é? O que é que tu ias propor se fosse ser feito? Como tu ainda para mais és um operacional, és um gestor, foste um gestor durante muitos anos, o que é que tu ias propor fazer no Ministério da Saúde? O que é que tu ias propor fazer no Ministério da Educação? Isso eu gostava de saber. Muito bem. Acho que, em termos económicos, aquilo que distingue um liberal de um social-democrata é que nós acreditamos principalmente nos mecanismos de mercado. Os mecanismos de mercado são aquilo que permitem que a economia cresça. E quando a economia cresce, permite que haja mais recursos para atingir um conjunto de objetivos. Aliás, o meu primeiro discurso na Assembleia da República foi um discurso que me deu um gozo particular, porque usei aquele slogan da campanha que é o liberalismo funciona e faz falta a Portugal, e disse, o liberalismo funciona e faz falta ao Estado social, porque sem recursos nós não temos Estado social. Como tu és um social-democrata, tu queres através da economia financiar o Estado social. Mas é que um social-democrata defende o caminho para uma economia socialista. Tu achas que o Costa... não é isso que eu defendo. Não, eu não vejo os partidos de esquerda. Eu acho que, por exemplo, se fores para a América, se tu vires os últimos, não sei quantos presidentes, os últimos 10 presidentes, houve democratas e houve republicanos. Em termos económicos, tu tiveste o Reagan a fazer tudo ao contrário
O Reagan é um mito, não é? O gajo foi um despesista do caraças. Não é verdade? Sim. Os números dizem. Mas porque a economia também cresceu, teve essa coisa. Sim, eu falei, aquilo é um bocado tricky, não é? Mas era um despesista, era um gajo keynesiano, não era um gajo que fartou-se Mas de porque pôr havia dinheiro na recursos para economia. isso, lá está. Porque ainda havia dívida era baixa, etc. Sabes, eu dou muitas vezes o caso da Irlanda, um país de impostos baixos, certo? Um país de impostos baixos, impostos para as empresas, impostos para as pessoas, baixos. Sobre o rendimento bastante baixo. No entanto, eles gastam mais em educação do que Portugal, muito mais. Gastam muito mais em saúde do que Portugal. Gastam muito mais em habitação do que Portugal. Porquê? Porque a certa altura tomaram uma decisão de reduzir os impostos, atrair investimento, permitir que um conjunto de mecanismos da economia do mercado funcionassem. Isso permitir-lhes ter uma economia muito mais pujante, a crescer bastante mais, o que lhes permite hoje, gastando menos, tendo um Estado mais pequeno em relação à dimensão da economia do que nós temos um Estado muito maior do que a Irlanda em relação ao tamanho da nossa economia, a ter um Estado bastante com mais recursos para todas essas coisas. Mas tu não achas que os modelos económicos que são aplicados numa determinada economia devem o seu sucesso também em relação às circunstâncias do momento? Sobre a Irlanda diz muita coisa. Mas isto é uma pergunta. Tu concordas com o que eu estou a dizer? Só conseguiram aquilo porque falavam inglês. Claro, e tem a família toda nos Estados Unidos e aquilo, foi tudo muito fácil. Foi muito mais fácil do que aqui. Mas eles não começaram a falar inglês nos anos 80. Eles nos anos 80 estavam ao nosso nível. Claro. Não foi isso que mudou dos anos 80 para os anos 90. Sim, eles nos anos 80, falavam inglês, tinham uma população muito mais educada, muitíssimo mais, eles estavam 100 anos à nossa frente em termos de alfabetização, já tinham as famílias nos Estados Unidos e por aí fora, e eram tão pobres como nós. Portanto, não foi isso que mudou na Irlanda dos anos 80 para os anos 90. E podemos dar um outro exemplo fantástico, que é a Estónia, que não tem nada disso. É também um país periférico, tem o pior vizinho que se pode ter para alguém, que é um vizinho que quer invadir, se pudesse, anexava. Portanto, um vizinho com quem é muito difícil fazer negócios. Não falam inglês, quer dizer, agora falam, têm educação, mas não é a língua materna das pessoas que... E está a fazer o mesmo percurso que a Irlanda fez. E também tens o que é que mudou na Mas história? Também tens o exemplo dos Estados Unidos. Na Irlanda dos anos 80 e 90. Tens o exemplo dos Estados Unidos, em que a classe média está estagnada para aí há 30 anos e a economia está a crescer brutalmente, se calhar até devido à imigração. Pronto, mas isso tem a ver com outra coisa. Também é interessante perceber o outro lado da moeda. E podemos falar o que aconteceu com as classes médias. Por isso, o que eu continuo a achar é que as políticas económicas há duas coisas que fazem com que elas tenham sucesso. É serem bem implementadas e implementadas na altura, no tempo certo. E nem sempre é o liberalismo que funciona. Estás a ver? Às vezes há políticas keynesianas e mais intervencionistas e mais despesistas que funcionam numa determinada altura. Cá está, os Estados Unidos do Reagan, acaba por funcionar. Portanto, eu queria que isto depende do ponto de partida. Claro. Depende sempre do sítio onde nós estamos. Se me perguntarem, nos Estados Unidos, vamos aos Estados Unidos, o sistema de saúde americano é liberal? Eu acho que não é. Achas que não é? Acho que não é. Eu acho que não é. Acho que o sistema de saúde liberal é um sistema de saúde que garante o acesso universal a todas as pessoas, que ainda não acontece nos Estados Unidos, ok? Portanto, introduzir um sistema de saúde nos Estados Unidos de acesso universal é uma coisa liberal, mesmo que implique mais despesa do Estado. Porquê? Porque estamos a cumprir um dos princípios liberais, que é ter uma safety net, que tem o Hayek, que é um neoliberal, que defendia, tem que existir uma safety net abaixo da qual nenhuma pessoa pode viver. E um país como os Estados Unidos, com o nível de rendimento que tem, essa safety net vai sempre depender do nível de desenvolvimento do país, é o que é, quer dizer, o Mali, se quisesse ter um sistema de saúde universal com todos os cuidados, não conseguiria, porque é o desenvolvimento económico que tem, mas os Estados Unidos são um dos países mais ricos do mundo, têm que ter isso. Essa safety net hayekiana, bastante liberal. Tu tens a perfeita noção que tu, na América, eras um red, eras quase um comunista a dizer isto. Não é? Caso não acho que seria, mas a questão da saúde nos Estados Unidos é sempre pós nenhum republicano ia ouvir a tua conversa. O João Miguel Tavares tem a conversa das torneiras, que ser liberal é quando a água está muito fria, ligar a água quente, quando a água está muito quente, ligar a água fria.
Mas acho que nesse caso os Estados Unidos têm esse problema, apesar de economicamente noutras áreas serem bastante liberais e terem muito para nos ensinar, também se desenvolver. Com certeza, desenvolver reinventar-se com muita bastante. facilidade. Na questão da saúde Ser tem. muito rápido. Eu digo isto, nós aqui em Portugal focamos muito no liberalismo económico porque é aquilo que falta mais. Se nos deixassem fazer um partido liberal na Arábia Saudita, o liberalismo económico era a última coisa com que nos preocupávamos. Estávamos preocupados com o tratamento das mulheres, dos imigrantes, por aí fora, seriam essas as nossas causas. E se fosse para a Somália, ou Somaliland, que é basicamente um país anarcocapitalista, isto é uma simplificação, mas se calhar um liberal lá tem que aumentar o Estado, garantir que exista um conjunto de instituições para que uma economia, para que um país possa funcionar, que neste momento não existem na Somália ou em alguns países ali. Muitos países da África têm esse problema. Então, voltando à realidade portuguesa, sim. Pronto, vamos deixar a educação para a seguir, mas então estamos a falar de saúde. O que é que tu fazias na Isso saúde? É uma pergunta ótima, porque acabamos de lançar a nossa lei de bases eu sei, há 2 ou 3 dias. Não vou complexificar demasiado, mas basicamente o nosso sistema de saúde é baseado em 2 coisas. Primeiro, é que o acesso se mantenha universal. Ou seja, que toda a gente, ninguém possa ir à falência porque tem um cancro. Ou que toda a gente que tenha um problema de saúde tenha acesso à saúde. Isso é básico, faz parte de uma safety net básica. Agora, isso o Estado deve financiar. Okay? Agora, há uma coisa que se confunde muito, que é o financiamento e a prestação de serviços. E o Estado financiar não quer dizer que tenha que ser o Estado a prestar esses serviços. Já vamos a esta parte. Sim. Quando tu dizes, no fundo, vocês estão a dizer que só se deve pagar a saúde das coisas terminais e das coisas que são... Não, tudo. Se eu tiver uma dor no pé, vocês também... Sim. Estou a falar de tudo, tudo. Porque isso é importante. Tu sabes que há pessoas que acham, hoje em dia, uma corrente que acha que só se deve, o Estado só deve cumprir a saúde, nas coisas realmente complicadas. Não. Já ouvi mais do que uma pessoa. Não estou a dizer que nunca estou a ouvir dizer isto. Mas... Até porque os tratamentos preventivos têm um retorno brutal em termos de poupar mas é para as pessoas saberem qual é a posição. A saúde primária é extraordinariamente importante. Não se presta muita atenção a isso. Claro. Vamos falar sobre isso. Pronto. E agora vamos então à parte de como é que financias. Portanto, é importante financiar, que seria financiado pelos impostos, tal como é hoje. A questão é depois como é que se prestam esses cuidados de saúde. E aquilo que nós achamos é que o Estado não é necessariamente o melhor prestador de cuidados de saúde. Okay? Isso vê-se em muitas circunstâncias, quando acabaram uma série de PPPs hospitalares por aí, de repente passou a ser o Estado a gerir aqueles hospitais, com um conjunto de incentivos completamente distinto, e passou a ser pior. Mais caro e pior. É isso. E é uma coisa... É uma coisa que eu ainda hoje não entendo e tenho muitas discussões com amigos meus de esquerda, que é, se custa exatamente o mesmo, qual é o problema desse cuidado de saúde ser prestado por um privado? Porque é que eu preciso de uma consulta de oftalmologia. Essa consulta custa ao Estado 70 euros se eu for para um hospital público. Porquê é que eu não posso pegar nesses 70 euros e ir a um hospital privado? É exatamente, para os contribuintes, exatamente o mesmo preço. Se eu consigo ir lá e fazer a consulta na próxima semana, em vez de estar à espera 6 meses ou 9 meses, o que quer que seja, alguém que só pense em que as pessoas tenham bons cuidados de saúde vai querer que seja o prestador que seja capaz de os prestar de forma mais fácil e rápida. Mais nada, quer dizer, não há... E é isso que nós estamos a propor, que é basicamente um sistema de liberdade de escolha em que continua a ser financiado pelo Estado, como é hoje, mas que depois haja liberdade de escolha nos prestadores. Que as pessoas possam ir ao prestador que bem entenderem. Aquilo que já existe hoje com a ADSE, por exemplo. Quer dizer, é um sistema que funciona, que os funcionários públicos adoram, que as famílias dos funcionários públicos adoram, agora é um bocadinho pior, mas e o que é que as pessoas adoram nisso? É poderem ir a qualquer lado. Poderem escolher onde querem ir. E essa possibilidade de escolha permite que haja muitos mais prestadores, permite que os prestadores concorram entre si para serem os melhores, para atraírem as pessoas que precisam de uma consulta, que precisam de uma cirurgia, o que quer que seja, e isso dá incentivos certos à gestão, faz com que a gestão seja
melhor, com que os recursos sejam muito melhor geridos. Administrados. E Mas- esses incentivos existem muito mais no privado do que no público. Mas tu achas que a médio prazo o Sistema Nacional de Saúde iria mais ou menos desaparecer? Não. 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 Onde é que ele Não, ficava? Não necessariamente. Os hospitais públicos e os centros de Os saúde? hospitais públicos podem continuar a funcionar, a concorrer com os hospitais privados. Aham. Ou seja, só iriam desaparecer Mas se com o que fossem, tu achas, se fossem muito menos eficientes. Como eles são menos eficientes, portanto, a médio prazo tenderiam a desaparecer. Ou tornavam-se mais eficientes precisamente porque passavam a ter a concorrência dos privados. Porque sabem que Mas poderiam tu não desaparecer. tens medo de que nas empresas as estratégias são economicistas, é tentar ganhar dinheiro, não é? No Estado, supostamente, poderia ser a ideia só de prestar serviço, não é? E tu não tens medo que a essa altura estejas demasiadamente na mão dos privados e que seja uma estratégia demasiadamente economicista que depois vai se refletir sobre as pessoas, não é? Isto é muito bom ter feito isso porque é importante. Primeiro, as pessoas têm esse incentivo onde quer que esteja. Portanto, quer esteja no privado, quer esteja no público, não podemos dizer um médico no privado é um tipo ambicioso, quer ganhar muito dinheiro e de repente vai para o público e já não se importa em ganhar dinheiro, quer é servir... Não, é a mesma pessoa. Se quer servir e curar doentes de um lado, quer servir e curar doentes do outro. Portanto, são as mesmas pessoas, têm os mesmos incentivos, ali pá, em termos humanos não vejo essa diferença. E depois há aqui... É responder só aquela pergunta, não tens medo que a certa altura... Pronto. Mas depois há aqui uma coisa que é em saúde que é muito importante e tens completa razão, que é, pode haver incentivos perversos no caso da saúde. Por exemplo, eu não acho que deva haver bombeiros privados. Porquê? Porque eles iam receber por fogo, e se introduzir um incentivo sinistro. Pá, Que é muito óbvio. Mas na medicina pode acontecer a mesma medicina coisa. isso pode acontecer. Ganha-se mais dinheiro a fazer cancros do pâncreas. Então vamos só fazer para cancros, os gajos dos pulmões morrem todos. Não, pior. Há incentivos que vão muito para além desse, que poderia haver um incentivo a fazer demasiados exames, como ganham por exame. Claro. Entro no hospital e eu ganho 5 euros por cada exame que eu fizer, vou pedir 3 ou 4 exames e de repente estamos a desperdiçar dinheiro. E eu acho que esses incentivos na saúde, esses incentivos perversos na saúde existem. E por isso é que é importante montar um sistema onde esses incentivos não estejam lá. Por isso é que nós apresentamos um conjunto de subsistemas em que cada pessoa pode escolher um subsistema que tem... Estás a falar do que o Estado paga. Não, Sim, não o agora... Estado financia Pelos serviços. e depois a pessoa pode escolher o subsistema que bem entender. E depois há um incentivo nesse subsistema a não ter demasiados custos com cada um destes pacientes. Portanto, esse incentivo que pode existir hoje nos hospitais privados, que é este gajo paga tudo o que eu lhe disser. Portanto, eu vou-lhe pedir para tirar 10 exames e isto vai pagar pelos 10 exames, que é um incentivo que existe. Tem, obviamente, que ser regulado. Portanto, isto regula-se com a recolha de dados estatísticos. E este sistema que nós estamos a propor não vem do nada, não vem da nossa cabeça que nós decidimos que é assim. O sistema que é usado em grande parte da Europa Central, que é o Estado financia, claro. Mas depois existem prestadores em concorrência entre si, as pessoas podem escolher o prestador em que podem ir. Na saúde, até mais do que na educação, a liberdade de escolha tem que ser regulada porque existe uma assimetria de informação muito grande. Eu se for ao médico com uma dor de cabeça, eu tanto posso sair de lá com um comprimido, como posso sair de lá com 10 exames. Claro. Ser operado. E não estou em condições de dizer ao médico não, o comprimido, isto chega a um comprimido, portanto estes 10 exames portanto existe uma assimetria de informação muito grande e por isso é que a regulação no sistema de saúde é importante, porque os outros países já fizeram os animais, tudo isso. Os animais é pior, porque aí é que eles não têm mesmo direito a refilar, não é? Aí, exatamente. A gente dá os medicamentos que eu entendo. Mas nós ainda podemos refilar qualquer coisa. E eu tenho esta experiência, mais uma vez, experiência pessoal muito clara. Eu, quando trabalhava no Dubai, o Dubai não tem um sistema de saúde para os estrangeiros, portanto, cada um de nós tem um seguro de saúde, e eu confio para uma empresa boa, tem um seguro de saúde fantástico, tal, muito bom. O que era algo muito bom, mas ao mesmo tempo um drama, porque cada vez que eu ia ao hospital,
Opa, eu tinha medo de ir ao hospital, não por causa disso, mas porque sabia que ia perder a tarde toda a fazer exames. O meu seguro-saúde pagava tudo. Obviamente, nós não podemos transpor Como é esse que tu sistema para um consegues, sistema em que o como é Estado que tu paga isso consegues tudo. contrariar isso? A regulação é complexa, mas aquilo que se exige é que haja, primeiro, a recolha de dados, que haja protocolos muito claros. Hoje esses protocolos já existem, portanto, um médico não decide as coisas da cabeça dele, existe um protocolo de acordo com os sintomas, o que é que a pessoa pode ou não fazer. E eu dei aqui o exemplo absurdo: chegas lá com uma dor de cabeça e ele manda fazer 10 exames. Isso não pode existir. Existem protocolos específicos. Mas aí E eu neste acho caso que teria que haver ainda mais protocolos desse Mas tipo. daí eu acho que há uma certa ingenuidade quase de esquerda nessa posição, porque tu primeiro dizes-nos que as economias liberais são fabulosas porque criam mais riqueza. Concordo, é verdade. Pá, está provado. Não, Sim. não vale a pena Os dizer. Sou exemplos maluco todos, que acha que não é verdade. Que é verdade. Criam pelo menos mais riqueza. Depois como é que a distribuem já é uma coisa que se pode discutir, mas criam mais riqueza, criam sem dúvida absolutamente nenhuma. Agora, o princípio, porque é que isso acontece? Porque nós, seres humanos, queremos ganhar o máximo possível, queremos viver melhor, queremos... Tarará, Que é a natureza humana. Não é? Só que tu depois, neste sistema, tu vais ter os privados também a tentar de todas as maneiras ganhar. E vais ter a segunda derivada, que também é perigosíssima, que é, como eu te digo, os privados naturalmente vão prestar melhor o serviço do que o público, e a essa altura estás nas mãos dos privados. E num país pequeno como o nosso, sabes bem do que é que eu estou a falar, que há grandes compadrios empresariais, estás a perceber, ligados ainda para mais ao poder político, porque Portugal não é um país liberal, como tu bem sabes, pá, podes ficar ali numa situação muito complicada, porque tu entregas a saúde aos privados, não é? Agora foram embora, estão livres, pá, entregas a saúde aos privados e a certa altura, porque eu tenho a certeza que tu, Carlos, és um tipo bem intencionado, não sei o quê, mas a gente sabe que o mundo não está todo assim. E como é que tu proteges a segunda derivada, que a essa altura está tudo na mão dos privados, e a essa altura os privados, entre eles, combinam as coisas, porque as economias a economia não é assim tão liberal, não é? Como é que tu proteges essa segunda derivada? Mais uma vez, eu volto àquilo que falei, nós não estamos a inventar nada de novo. Isto é um sistema que já existe, que é regulado, e não vou entrar em detalhes, até porque não é a minha área de especialidade, mas que já existe regulação precisamente para evitar esse tipo de coisas, incluindo em partidos em países pequenos como o nosso. Estou a falar da Holanda, da Suíça, por exemplo, tem um sistema também de saúde que é algo semelhante a este, que se evitou que isso pudesse acontecer. Aliás, os sistemas de saúde iguais ao nosso existem em alguns países, existem em Portugal, em Espanha, em Itália, no Reino Unido, que eles também querem alterar isso, já estão a caminho de alterar isso, e mais em 2 outros países. Quer dizer, não é o tipo mais comum de sistema de saúde. Segundo, a certa altura, que o outro funciona relativamente melhor, e as pessoas gostam de ter essa escolha. Tu és um realista, não é? Portanto, tu achas que implementando este serviço, pá, ia ter também problema, mas que ia ser muito melhor que o que existe atualmente. Eu estou convencido que sim. Aliás, eu sei, nós lançamos a nossa lei de bases da saúde, que seria que se constitui como um sistema perfeito se estivéssemos a fazer um país do zero, ou seja, se não existisse um sistema de saúde atual e estivéssemos a construir um país do zero. Faria aquilo, pá, sem dúvidas. Agora, eu sei que nós temos um ponto de partida. E entre este ponto de partida e aquilo que nós temos ali idealizado, que seria para um país que estivesse a aparecer do zero, há um caminho que seria preciso percorrer e que dificilmente será percorrido, mesmo que nós fôssemos governo, com maioria absoluta, que dificilmente seria preenchido. Há tanto anticorpo na... Que este caminho é percorrido de outra forma, que é, por exemplo, as PPPs. Tem-se mostrado um sucesso em Portugal. As PPPs na saúde, nas rodoviárias, nem por isso. Por motivos diferentes que já não vai dar tempo para falarmos hoje, mas as PPPs na saúde têm sido um sucesso. E esse é um caminho para, liberdade de escolha e para os incentivos certos na gestão hospitalar. Alargar a ADSE. Das formas também, mais pessoas terem liberdade de escolha, estimular também outro tipo de gestão, introduzir formas de gestão diferentes nos próprios hospitais públicos, em que haja outro tipo de incentivos. Nós vamos ter agora as unidades de saúde familiar, os postos médicos tipo C,
em que os médicos adoram isso, porque se fizerem mais consultas, recebem mais dinheiro, tem ali um incentivo interno a serem mais produtivos, a receberem mais pacientes, etc. Eles adoram, os pacientes adoram porque têm mais consultas também, não têm tantas listas de espera. É mais um passo nesse caminho. Porque os incentivos funcionam, diz há pouco, mas os privados, nos incentivos privados é ganharem mais dinheiro possível. Isso é verdade. Por isso é que o médico no privado faz mais consultas do que no público. O que é que acontece no público? No público sabe que tem um salário fixo. Quando a pessoa tem um salário fixo, o incentivo É melhor. é fazer o mínimo possível. Não é? Então as consultas, em vez de ser marcadas a cada 15 minutos, são marcadas a cada meia hora, e depois não há tanto aquela coisa, o que fazemos se o paciente não vier. Se não vier, o que é que acontece? É verdade, perde-se um slot de uma consulta, mas... Certo. Vamos mudar agora aqui a conversa, já vamos depois à educação, mas agora falaste de Inglaterra e lembrei-me de uma coisa que acho também interessante, que é falar sobre políticas de imigração. Não sei se tu viste o vídeo do Sunak. Sim. Não, viste? Eu vi num... Não vi. Ele ri-se muito bem disposto. Um conjunto de incentivos. Não, acho que ele passou e ele está a dizer para a televisão, a rir-se, todo contente, a dizer, imigrantes, esqueçam, vocês vão bater, chegam cá, são imediatamente presos, são repatriados imediatamente para o vosso país ou para o Ruanda. Repete outra vez, não venham, porque nós prendemos mal vocês entrarem, não sei o quê. Epá, eu queria perceber qual é que é a tua posição e a posição da Iniciativa Liberal em relação à imigração, até porque eu acho que vai ser muito difícil crescermos se a nossa população não aumentar. Porque tu só cresces através da produtividade ou pelo aumento da população. Eu não sou economista, mas acho que é mais ou menos isto a regra. Os Estados Unidos têm crescido muito porque a população, por incrível que pareça, tem crescido. Não é? Pá, aqui tu estás estagnado. Portanto, qual é a posição da Iniciativa Liberal em relação à imigração? Porque tens as duas forças agora, não é? Diz assim, eu acho que a Iniciativa Liberal se calhar vai dizer, a gente tem que crescer, portanto temos de trazer mais imigrantes, mas por outro lado tens a direita toda a culpar os imigrantes de todas as desgraças das economias. Portanto, era importante que tu deixasses claro qual é que é a vossa posição. Eu como disse há pouco, eu fui imigrante durante muitos anos, vivi numa sociedade multiétnica com imensos estrangeiros. No Dubai, os locais eram cerca de 10% da população. E o Dubai, eu costumo dizer que Dubai é um grande Erasmus. Aquilo é como estar em Erasmus, mas com dinheiro. Os Erasmus não têm dinheiro, mas estamos em Erasmus com dinheiro. E adorava aquela vida. Adorava que no meu grupo de amigos fossem pessoas de vários continentes, de vários países diferentes. Foi uma vida a que eu me habituei, que gosto muito. Gosto muito desta convivência com pessoas de várias nacionalidades, sei que funciona e sei, já fiz alguns discursos na Assembleia da República a defender precisamente a imigração. Eu acho que Portugal vai inevitavelmente precisar de mais imigrantes, aliás é um dos países da União Europeia com uma menor percentagem de pessoas nascidas no estrangeiro. Portanto, é uma tendência natural em todas as áreas que a imigração venha a crescer no país. Acho que é importante sermos capazes de integrar essas pessoas, acho que é importantíssimo, não podemos ter guetos como existem em outros países europeus, acho que isso é importantíssimo, sermos capazes de... Os ingleses até, é estranho que o Sunak diga isto, porque os ingleses até têm uma tradição de integrar relativamente bem os imigrantes, calhar ao contrário dos franceses. Não é? Exatamente. Acho que as políticas de integração são extraordinariamente importantes. A imigração vai ser importante por vários motivos, não só por motivos económicos, também demográficos. Por motivos económicos, nós hoje temos uma coisa muito boa, que estamos a crescer em termos de educação. Hoje é o mais normal. Na minha escola, que é uma das piores escolas daquela região, era ter alunos de uma turma a ir para a universidade era uma exceção. Era uma exceção. Da minha turma fomos 5 para a universidade, éramos 20 e tal, fomos 5 para a universidade e foi o recorde daquela escola. Era uma exceção, hoje é a regra. Não é a mesma escola? Hoje, não sei se na minha escola ainda já é a regra, mas em geral, no país como um todo, a minha escola ainda é um bocado, tem algumas dificuldades. Houve uma evolução muito positiva do ensino público. Exatamente, houve uma evolução nos achievements do ensino. Hoje, alguém que tenha 15 anos não pensa sequer na possibilidade de para o ano ir trabalhar. Claro. Pronto, já nós estamos aí, inclusivamente à frente da Alemanha,
em número de alunos no ensino superior até aos 30 anos. Mas isso tudo feito pelo ensino público, não é? A grande... Sim, para as classes financiado, baixas, claro, para as claro, classes claro. baixas é tudo feito pelo ensino público. Claro, eu próprio andei no Tu és ensino um produto público disso, o não é? caminho Claro, todo. Também acho que na educação deve haver a liberdade de escolha. E eu podia Já falar vamos aqui a isso. da minha opção pessoal também por causa disso. Até pelo meu historial pessoal nisso. E a partir de certa altura vão faltar recursos humanos, porque uma pessoa que tira uma licenciatura não quer ir apanhar mirtilos. É o que é, quer dizer... Note-se, mesmo se fosse ganhar mais, apanhar mirtilos do que ganha no seu trabalho de escritório. As pessoas tiraram uma licenciatura e completamente legitimamente querem fazer um trabalho de acordo com o nível de graduação que têm. Completamente legítimo. Portanto, nós vamos precisar de pessoas também para cobrir esse tipo de trabalho. Vamos precisar de pessoas com skills mais avançadas, até porque nós perdemos muitas pessoas com talento, com concurso, e vamos ter que as ir buscar ou fazer regressar esses imigrantes ou trazer pessoas que tenham conhecimento de outras áreas. Portanto, nós vamos precisar de imigração, acho que é uma realidade inevitável, e mesmo que não precisássemos, quer dizer, acho que nem devíamos ter esta perspectiva utilitarista da coisa. É normal, as pessoas devem ter o direito, quem vem por bem, quem quer fazer parte de uma sociedade, acho que devem ser aceitos. Eu próprio, quer dizer, eu próprio passei boa parte da minha vida fora do país, não gostava nada de ter enfrentado um mundo fechado, onde disse, tu és português, não podes vir para aqui, porque vem-nos roubar o trabalho, vem-nos roubar a habitação, vem-nos roubar... eu detesto esse tipo de discurso, odeio esse tipo de discurso, e esse discurso vê-se, essa aversão aos estrangeiros, vê-se que é transversal ao nosso sistema partidário. Uns dizem, não, os estrangeiros vêm-nos roubar a habitação, os turistas que incomodam, que eu antes ia ao café estava lá à vontade, agora está tudo cheio de turistas... ou então outro, não gosto de ter motoristas do Uber, da Índia, não gosto... O que tu estás a dizer é o que a Iniciativa Liberal diz. Forte para a imigração. Nós estamos a desenvolver neste momento, precisamente não vou falar muito nisso sobre a nossa política específica de imigração, mas a minha perspectiva pessoal, até pelos discursos que já fiz na Assembleia da República, disse muito claramente quando houve uma discussão em que alguém disse os imigrantes vêm-nos roubar os empregos, vêm-nos roubar a habitação, os imigrantes vêm-nos subtrair a habitação, vêm-nos subtrair... Os imigrantes não subtraem, os imigrantes somam. Foi a minha frase na altura, somam. Claro. Acho que vem trazer mais conhecimento, diversidade. Uma das coisas que eu adoro em Lisboa, já antes de viver aqui já gostava, eu vim apaixonado pela comida indiana, por daqueles tempos lá. E no Porto não há muitos restaurantes, não há muitos restaurantes, não aqueles restaurantes indianos mas aqueles restaurantes que se encontram muito em Lisboa, que são feitos para a comunidade indiana, que são bastante baratos, assim, de esquina, em que se come mesmo aquela comida indiana, mais nepalesa do que indiana, que é que eu gosto mais. Eu gosto disso, gosto dessa convivência. Obviamente, quando se faz políticas públicas, temos que ir muito para além do nosso gosto pessoal, ter em conta um conjunto de circunstâncias, e nós vamos desenvolver uma política de imigração séria e de acordo com aquilo que devem ser os princípios liberais, que são os princípios de abertura, de respeito pelo ser humano. Ok. Vocês, quando estão a desenvolver essa política dentro da Iniciativa Liberal, que é um partido que precisa de eleitores, precisa de pessoas que votem em vocês, não morrem de medo? Vocês nas vossas conversas, mas é que se a gente... vocês... Porque eu não acho que... Não é por acaso. Os partidos dizem o que as pessoas querem ouvir. Tu sabes isto? Miguel, eu disse isto. Eu tenho já tive esta discussão imensas vezes. Se eu quisesse, do nada, fazer um partido que atingisse 20% dos votos, eu conseguia. Pronto. Então... Eu conseguia. Porque atingir 20% dos votos, para quem não tem uma ideologia, é extremamente fácil. É ver ponto só para o vento em cada tema. Olha, neste tema pensámos isto, naquele tema pensámos aquilo. E de repente, tu achas que o Chega vai chegar aos 20%? Eu acho que sim. Eu acho que é possível. Eu só acho que eles não chegam lá porque são incompetentes. Porque sendo um partido sem uma matriz ideológica clara, que basicamente vai atrás do vento, só para o vento em cada altura, em cada assunto,
e depois aquilo junta, e depois aquilo não tem nada, não tem nada concreto, tirando os ciganos, não há nada que seja consistente naquilo. É perfeitamente possível que... E só não chegam lá porque são incompetentes. Porque um grupo de pessoas competentes que não tivesse valores, se fossem competentes e não tivessem valores nenhuns, conseguiria facilmente chegar aos 20%. Mas há uma diferença, pá, eu acho que aí tem que nos fazer justiça. E eu já defendi imensas coisas impopulares. Pá, porque acredito nelas. Porque acho que parte do meu... O sucesso de um liberal não é só ter mais votos. É convencer as pessoas de que aquele conjunto de princípios que defende são os princípios certos para o país e assim conquistar votos. Não é o que é que as pessoas querem. Querem A, B, C, querem que eu diga isto e aquilo. Se calhar daqui a uns anos, e já se vê isso, eu começo a crescer uma grande onda anti-imigração neste país. Enorme. Hoje em dia, qualquer Uber que tu entras, ele acaba-te a dizer na viagem, o problema é os paquistaneses e os nepaleses e não sei o quê. E isso é muito fácil. Que não tomam bem. Instigar medo é extraordinariamente fácil. É extraordinário. E eu vejo uma campanha disso, que é colocar vídeos todos os dias de uma coisa que um imigrante qualquer fez, e quem vai às redes sociais todos os dias vê um vídeo daquilo, todos os dias apanha aquilo, e começa a ficar... É como os aviões. Os aviões são o meio de transporte mais seguro do mundo. De longe. Okay? Mais seguro por quilómetro percorrido, extremamente seguro. Mas tu passares uma tarde toda a ver um documentário sobre acidentes de aviões e tiveres um voo nessa noite, vais cheio de medo para lá. Porquê? Porque a tua percepção pelo impacto de passar as horas e horas a ver aquilo, muda daquilo que é a segurança dos aviões. Da mesma forma que é muito fácil lançar uma campanha de medo sobre imigrantes. E o que é que a Iniciativa Liberal está a fazer para lutar contra o populismo? O que nós podemos fazer é não, de uma forma trabalhar... eficaz. Ok, isso é, pronto, vocês acreditam num determinado tipo de ideias e defendem-nas com coerência e com honestidade. Mas ser político é ser um bocado mais do que isso. Tem que haver alguma estratégia. Eu acho que há mais para além... Porque tem que haver uma estratégia de ganhar poder, de ter mais deputados, de ter poder para mudar as coisas. Onde é que vocês estão aí? Percebes? Tudo bem, vocês não são só um grupo de pessoas que acreditam num determinado... Vocês já são um partido. Têm quantos deputados? 8? 8. Tem 8 deputados. Qual é a vossa estratégia em termos de, nem que seja mostrar que o caminho certo não é o outro? Eu acho que o nosso caminho tem que ser, acima de tudo, didático. Que é convencer as pessoas de um conjunto de valores que são esse conjunto de valores que irão permitir que essas pessoas atinjam os seus objetivos. Porque toda a gente quer a mesma coisa, não é? Toda a gente quer ter melhor bem-estar económico, quer ter melhores cuidados de saúde, melhor educação, e etc. E aquilo que nós queremos transmitir... E quer se divertir também, como eu. E aquilo que nós temos que demonstrar através de uma atitude didática, que muitas vezes é muito complicada, porque a mensagem liberal é muitas vezes muito contraintuitiva, é por aqui. Para nós conseguirmos isto, o caminho é este. Muitas vezes nem é o caminho mais intuitivo de todos, mas que é o único que funciona. E há todo um trabalho didático que tem que ser feito, porque nós é muito mais fácil dizer, não é? Estamos a falar há pouco do outro partido. Chega lá uma petição. Enfermeiros querem que a sua atividade seja considerada de risco, portanto se possam formar aos 55 anos. Claro que sim. Portanto, uma proposta para isso. Sim, nós aprovamos. Teceleiros, oleiros, não sei o quê, tudo o que é categoria profissional. Chega lá. Como é que alguém que não tivesse princípios e que só quisesse conquistar o poder, tudo faria? Sim, toda a gente. Quando é que queres reformar? Aos 55 podes. Tu queres aos 58 também podes. E as contribuições para a segurança social? Isso é muito alto, temos que diminuir isso. Quem não tem princípios, quem não tenha valores, é só fazer isto. Chegar ao poder é muito fácil. Mas e achas que é por causa disso que a Iniciativa Liberal não tem subido nas sondagens? Teve uma subida astronómica, não é? O nosso caminho é muito mais lento porque não exige ir atrás destas mini causas e de conquistar o voto fácil, exige convencer as pessoas de que aquilo que lhes permite atingir
que querem atingir é este caminho e só depois de as convencer é que elas votam a nós. Que é muito diferente de as pessoas virem dizer eu quero A, está bem, tens A. Pronto, está conquistado o voto. Não, diz eu quero A. E nós dizemos, olha, que para tu atingires A, ou seja, para tu chegares lá, o caminho é B. Isto é muito mais difícil. Isto é muito, muito, muito mais difícil de fazer. Mas tem sido o nosso caminho. Como eu te disse há pouco, pá, era muitíssimo mais fácil, pá, porque nós temos lá gente muito competente a comunicar, a fazer, pá, muitíssimo mais fácil. Se nós não tivéssemos valores e só quiséssemos conquistar o poder pelo poder, neste momento tínhamos 20% dos votos. Mas facilmente, quer dizer, com a nossa capacidade de comunicação, de mobilização, pá, com aquilo que tínhamos, pá, se o nosso único objetivo fosse ter uma percentagem de votos, já estávamos nos 20% facilmente. Pá, não quero ser demasiado... Mas, agora, nós temos um caminho muito, muito mais complicado, que é, muitas vezes, tentar vender ideias que são contraintuitivas. Que até para pessoas inteligentes são complicadas de perceber, muitas vezes. Quer dizer, eu não digo que eu tenha as respostas todas. Eu acho que elas não são complicadas de perceber. A ideia que eu tenho em relação à sociedade portuguesa é que tu tens logo um problema muito grande à cabeça, porque tens um centrão gigante. Tu tens uma série de funcionários públicos, tens muito mais reformados ainda, não é? Portanto, são pessoas que estão dependentes do Estado. Pá, e é muito difícil, eu dou sempre este exemplo, a minha mãe é de esquerda, mas se lhe disserem que lhe vão cortar ou que lhe vão congelar a reforma, ela fica furiosa, porque eu acho que tu tens um problema muito grande em Portugal, que é, as coisas estão todas feitas aqui para o meio, pá, os ricos está tudo bem, também não temos que nos preocupar muito, mas os mais desfavorecidos, pá, porque não há coragem de fazer uma transferência de riqueza desta parte que está no meio para os mais pobres. E o PS é super cínico nisso, porque não é um partido de esquerda, mas que não faz absolutamente nada, porque sabe que a sua base eleitoral vai ficar descontente se tu tirares riqueza daqui para lá, não é? E, por exemplo, em relação ao racismo é a mesma coisa. O PS também diz que não há racismo estrutural em Portugal, porque sabe que a maior parte das pessoas são racistas. E se for dizer uma coisa dessas, vai perder votos. Portanto, como é que vocês conseguem partir este centro e ir buscar a estas pessoas que estão tão dependentes do Estado eleitores? Nós temos que continuar a passar a nossa mensagem. Se eu tivesse a solução para isso, nós não estávamos com 6 ou 7% nas coisas, estávamos com 15 ou 20 ou o que quer que seja. E eu sempre achei que era um caminho muito lento. O liberalismo chegou muito tarde a Portugal. No sentido, o liberalismo partidário, vamos dizer assim. Nos países da Europa existem partidos liberais há imenso tempo. Nós fomos, salvo erro, o penúltimo partido da União Europeia a ter um deputado liberal na Assembleia da República. Mas tu reparas, sabes que a Inglaterra também não falta. A Inglaterra não dá certo. A Inglaterra, eles têm aquele sistema eleitoral que é muito dado. Que é muito tramado, não é? Porque ou ganhas ou ganhas ou perdes. E normalmente é muito dado a 2 partidos. É muito difícil terceiros partidos entrarem. Faz parte da questão. Mas noutros países europeus, Norte da Europa, existem imensos partidos liberais, os holandeses que governam há imenso tempo, na Irlanda que governam eles, os conservadores. Nos países do Sul é que é mais complicado. Os países do Sul têm sido quase. A Itália só teve pouco antes de nós também o Partido Liberal. Com representatividade eleitoral, não tens em Espanha, não tens em França, não tens em Itália. Mesmo o Cidadanos, que foi um caso de sucesso do Partido Liberal, aquilo foi, na sua origem, nem sequer era bem um Partido Liberal, eles apareceram mais como um partido contra. Vocês, para um país do Sul, têm imenso sucesso. Não é? Sim, mas acho que nas próximas europeias vamos ter o país do Sul com um melhor resultado liberal. Portanto, isso tem muito a ver com as pessoas que conseguiram construir isto aqui em Portugal, porque era um país muito difícil de fazer isso. Os Cidadanos, em princípio, nem sequer concorre. Portanto, em Itália, aquilo não é quase nada. Na Grécia não existe. Portanto, em França também. Em França é ali uma questão diferente. Mas pronto, é difícil. É um ambiente difícil, mas estamos a fazer um caminho. Estamos a fazer um caminho interessante que, se calhar, hoje coloca-nos um Partido Liberal em Portugal nas sondagens ao mesmo nível do Partido Liberal da Alemanha.
que é algo que nós pensamos é um feito. Eu dizia há pouco que o liberalismo partidário entrou tarde em Portugal e entrou numa altura em que o liberalismo estava em decadência na Europa. Que neste momento o terreno está muito mais feito para partidos dos extremos, que é o que está a crescer, que são os partidos mais iliberais, tanto da extrema-esquerda como da extrema-direita, são fortemente anti-liberais. O liberalismo é o seu principal adversário, e o terreno hoje, infelizmente, está muito mais para esse crescimento dos extremos do que o crescimento de partidos liberais. E foi neste ambiente que apareceu um partido liberal em Portugal. Isso torna ainda mais difícil, é verdade, mas se fosse fácil... Muito brevemente, alguém já a tua tinha posição em relação à educação. Muito. Acho que é importante haver liberdade de escolha, tanto no sistema público como no sistema privado. E, como é muito rapidamente, não posso falar aqui da minha questão pessoal, mas eu frequentei uma escola que era das piores, ainda hoje é das piores escolas nos rankings, quando tinha a 500 metros de distância uma boa escola e que só não a pude frequentar porque vinha do bairro errado. Também públicas, duas públicas. As duas públicas, portanto, nem dentro do sistema público isso existia. Mesmo dentro do sistema público, na altura, ainda hoje existe uma partição muito, muito clara. Existem excelentes escolas públicas. O nosso sistema público de educação tem excelentes escolas públicas. Aqui em Lisboa existem algumas. No Porto também existem excelentes escolas públicas e péssimas escolas públicas. E normalmente aquilo que determina para onde é que o aluno pode ir é o bairro onde nasceu e cresceu. E essa escolha não existe. Uma pessoa que tenha o azar de não viver no bairro certo pode-se arriscar a ter um mau ensino a vida toda. Quando, se houvesse a possibilidade de liberdade de escolha, a pessoa podia escolher ir para uma escola pública melhor. 2, mesmo se essa possibilidade não estivesse lá, havendo uma má escola pública, podia escolher ir para uma escola privada da sua área ou um pouco mais longe. E o facto, isso é um dos grandes entraves. Mas tu não tens medo de haver uma certa gatização? Isso é o que existe hoje. Pronto, mas se isso existir, imagina que tu tens neste sítio uma escola pública, para falar só de públicas para ser mais fácil, e aqui outra, não é? Epá, e tu vives, imagina, mais próximo desta que é má. Epá, é assim, vai toda a gente querer ir para aquela. Vai toda a gente querer ir para aquela. Mas se calhar não vai haver a possibilidade daquela albergar toda a gente. Então alguém vai ficar nesta, cada vez vai ficar pior. Naquele ano não, mas havendo... Como é que tu fazias a seleção dos alunos, então? Se fosse completamente livre. Sim. Pá, ainda para mais hoje em dia as pessoas dão tanta importância à educação, que a malta via, as melhores são estas, pá, a Ariana, elas duas não têm filhos, mas eu também tenho, tu também tens, nós todos, pá, mesmo que se demore um bocado mais de tempo, pá, eu quero que o meu filho tenha... Ia tudo para a mesma. Ia tudo para a mesma. O que é que acontece? Como é que tu ias selecionar os que entravam nesta? Porque a minha preocupação é sempre, como é que é feita a seleção dos alunos? Pronto, é assim, nós não podemos olhar para isto de forma estática. Temos que olhar para isto de forma... Tu achas que esta vai melhorar porque vamos lá ver se isso vai acontecer. Mas tinha que haver seleção. Mas primeiro olhar para os efeitos dinâmicos, que é a escola melhor, no ano seguinte, podia aumentar o número de vagas, o número de alunos, podia expandir, permitindo absorver mais. A escola pior teria menos alunos a quererem ir para lá, o que significava que as turmas ficavam mais pequenas, as turmas mais pequenas são mais fáceis de gerir, é mais fácil acompanhar os alunos que fossem para essa escola, ou seja, a tendência seria a escola melhor ter turmas maiores. Qual era o processo de seleção? Agora, o processo de seleção teria que ser baseado primeiro em sorteio. Sorteio? Teria que isso é importante que agora fique dito, porque nas privadas não é sorteio absolutamente nenhum. Não. Entrevistas aos alunos... Qualquer privada que entrasse neste sistema de educação não podia ter esse tipo de critérios. Okay. Isso é claro. Neste tipo é muito importante, sistema. Não é? Obviamente que a proximidade continuava a contar, e há um conjunto de critérios, ter irmãos na escola, ter necessidades educativas especiais, etc. Há um conjunto de critérios que já existem hoje, mas a partir de uma certa altura, se houvesse mais alunos a candidatar-se do que as vagas que existiam, teria que ser por sorteio, não pode ser só porque tu moras naquele bairro, tens menos hipóteses do que aquela pessoa que mora no outro bairro. Eu confundo sempre o nome, mas há aqui uma escola em Lisboa que é muito
concorrida, que é a Filipa, não sei se é de Lancaster, se é de Vilhena, uma delas é de Porto, outra é de Lisboa, mas é uma escola que é muito conhecida. É ao pé da Avenida de Roma. Que é a Filipa de... Epá, É Vilhena... Lencastre. Lencastre, pronto. É que eu ouço sempre o Filipe, Filipa, pronto, é o Filipe. Olha-se para o mapa de quem de lá pode entrar, não é? E não é um círculo geográfico como o centro naquela escola. Aquilo é uma estrela que de repente vai até à... não sei... não quero dizer, mas uma organização pública qualquer, porque quer incluir os pais que trabalham ali, de repente vem para baixo, tu podes viver a 200 metros da escola e não poder entrar, e alguém cujo pai trabalha num edifício qualquer, 1 quilómetro, já pode entrar. Isto é uma forma de seleção dentro do sistema público. Tu falavas há pouco do sistema de seleção das escolas privadas, mas isto já existe hoje dentro do sistema público para as melhores escolas. Isto é inconcebível. Quanto a mim, isto é inconcebível. É uma forma de continuação de uma elite à custa do dinheiro dos contribuintes, note-se. É que, pelo menos na escola privada, pode-se dizer, são os pais que se estão a sacrificar para não sei o quê. Não, isto é, à custa do dinheiro dos contribuintes, está-se a restringir o acesso a uma das melhores escolas públicas do país aos filhos dos pais que continuam a ter influência política para que eles estivessem ali. Isto, quanto a mim, é inconcebível. E isto pode ter sido pela minha experiência pessoal. Note-se, aquelas duas escolas que eu te falei há pouco, aquela em que eu andei e a outra, eram tão próximas que a minha nem sequer cantina tinha e nós tínhamos que ir lá almoçar à outra. Note-se, é que aquilo não era por proximidade geográfica, era basicamente, nós temos aqui duas escolas no concelho de Espinho, que são quase uma ao lado da outra, uma velha a cair, outra que na altura era relativamente nova, está há 20 e tal anos, e se tu for das freguesias dos subúrbios de Espinho, Paramos, Silval, não sei o quê, do bairro de Pescadores, do bairro dos Ciganos, do bairro de não sei o quê, tu vais para aquela. Se tu fores do centro de Espinho, das melhores casas, dos melhores bairros, vais para a outra. Isto é escolha. Isto é escolha dentro do sistema público. Isto é o sistema público a selecionar alunos. Já nem vou dizer depois o que existe dentro de cada escola, das turmas dos filhos dos professores e por aí fora. Isso é outra coisa. Mas este tipo de escolha existe ali. Eu acho isto inconcebível. Acho que nenhum sistema... eu disse há pouco, o liberalismo visa também destruir um conjunto de hierarquias e isto é a continuação de uma hierarquia social paga pelos contribuintes num sistema público de ensino. E depois, lá ao lado, eu sei que temos pouco tempo, mas eu tenho que explicar isso. Lá ao lado havia um exemplo brutal, que era o Colégio de Lamas. O Colégio de Lamas, Lamas é uma zona, para quem não conhece, que é uma zona bastante operária, das fábricas de cortiça, etc, etc. E havia lá uma escola que é o Colégio de Lamas, que tinha, acho que na altura ainda não se chamava contrato de associação, mas veio-se a chamar contrato de associação, em qualquer aluno podia vir para lá com aquelas restrições regionais, etc., mas que era uma escola que misturava os operários das fábricas de cortiça com os filhos dos patrões da fábrica de cortiça. Era multissocial, uma escola fantástica, gerida por privados, que o Estado pagava por cada aluno que aquilo recebia o mesmo que paga numa escola pública, por cada aluno que a escola pública recebia, que oferecia um ensino de excelência. E que foi uma escola brutal para a mobilidade social daqueles miúdos. E nós tínhamos isso, que Lamas é muito perto de Espinho, portanto, e eu sabia de amigos do mesmo ambiente social que eu, que tiveram acesso a uma qualidade de ensino muito melhor, porque arranjaram uma avó que vivia em Lamas, não sei o quê, e puderam ir para aquela escola. Depois se rebentaram com aquele contrato de associação, que acho que foi um erro brutal, destruiu possibilidades de mobilidade social naquela zona. Eu acho que até nem é preciso ser liberal para apoiar isto. Acho que um socialista, a sério, não é? Um gajo que queira que diga, eu quero que toda a gente tenha acesso à educação de qualidade, que haja mobilidade social. Olha para este exemplo e acha que é negativo que um aluno possa ir para o Colégio de Lamas. Porquê é que acha que isso é negativo? Porquê é que, de repente, uma escola pública que custa o mesmo que uma escola privada, mas é pior, deve ser a escolha preferencial? Porquê?
Porquê que alguém que quer que as crianças tenham a melhor educação não as coloca na melhor escola? Pá, isto até para um socialista, é um dos princípios liberais, a liberdade de escolha, a quebra de hierarquias, etc. Mas até para um socialista que quer que as crianças tenham o melhor ensino. Não é isto o melhor? Porquê é que achas que os socialistas quebram os contratos? Porque confundem socialismo com estatismo. Acho que há muito essa confusão. Que é, eu não sou socialista, sou estatista. Eu quero a escola pública. Pá, nós podemos ter uma escola pública que seja gerida por privados. Se isso é o melhor, porque não? E depois confunde-se muito o financiamento com a prestação. Nós podemos achar, e como eu acho, que o Estado deve financiar a educação das crianças e não achar que o Estado tem que ser necessariamente o melhor prestador de educação para as crianças. E se houver um prestador que preste um serviço de educação muito melhor qualidade, ao mesmo preço, ou até um preço mais baixo, ou um custo mais baixo, do que uma escola pública, qual é o problema? Porquê que isso não deve ser possível? Até para um socialista, percebes? Que eu estou aqui a falar como liberal, mas até para um socialista não se entende. Até para o socialismo, acho que é uma bela frase. Para acabar, pá, se calhar já prolongamos. Vou-te só perguntar o que é que tu fazes em termos de hobbies, pá, assim, para descontrair um bocado, tivemos aqui uma tensão tão grande, pá. Se calhar, como isto houve aqui uma questão pessoal, acabei por fazer. Eu adorei a entrevista, acho que foi super fixe e foi compatível. E para descontrair, adoro. Para descontrair um bocado, o que é que tu gostas? Além de gostares do liberalismo, o que é que tu gostas mais da alternativa? Sabes que depois deves saber se melhor que eu depois de ter filhos, eu tenho uma filha pequena da qual estou afastado durante a semana, porque estou aqui e ao fim de semana é praticamente dedicado a ela ao que ela quer fazer. E vamos ao cinema, gostávamos muito de ir ao cinema, ir aos parques e por aí fora. Eu gosto muito de fazer exercício físico, acho que é uma forma de manter a saúde mental. O que é que fazes? O que é que fazes de exercício? Que compensa outra coisa que eu gosto muito de fazer, que é comer. Ninguém olhando para mim diria que eu gosto muito de fazer exercício físico, precisamente porque tenho essa parte também, adoro. Compensas. Adoro comer. E são as minhas coisas favoritas. Eu faço exercício, eu vou ao ginásio, gosto muito de nadar. Nadar acho que nos dá um luxo muito específico nesta altura, que é, ao contrário de quando corres ou fazes exercício no ginásio, quando nadas tens manter afastado de barulhos, de ecrãs e por aí fora, tens por necessidade, porque eles não apagam contigo. Eu adoro. Alguns dos meus discursos eu penso enquanto estou a nadar, porque é a altura em que estou completamente desligado. Não tenho e-mails, não tenho coisa. Ainda agora está aqui o telemóvel a vibrar. Lá não tenho isso. E é um ambiente que eu gosto muito de nadar. É muito bom para a saúde mental. Mas também gosto de fazer exercício no ginásio e faço muitas vezes também uma coisa boa que eu gosto de fazer. Tento ir todos os dias ao ginásio, que acho que é importante. Lá está, para compensar a outra parte que é gostar muito de comer. Epá, olha, Carlos, gostei imenso da entrevista, sinceramente, acho que foi super eloquente, acho que se percebeu muito bem o teu percurso e o que tu pensas e porque é que tu pensas de determinada maneira. Pá, espero que ela seja o mais útil possível para as pessoas que a ouvirem e, pá, e pronto. E agradeço-te imenso. Obrigado pelo convite. Havemos de falar mais vezes. E peço desculpa a toda a gente que tiveram que ficar aqui, se calhar, mais uma hora do que estavam à espera.